Olá, bom dia. Neste dia 21 de junho de 2023, precisamente 7 horas e 43 minutos. Vou ler um texto com os irmãos que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 12, que o texto, na verdade, se estende até o capítulo 17, mas eu vou ler um versículo do capítulo 12 e outro capítulo do versículo 17, que do capítulo 12 ao 17 é a trajetória de Abraão, desde quando sai da sua terra até o seu filho Isaque nascer. Diz assim, tem como epígrafe ou como título no capítulo 12, Deus chama a Abraão e lhe faz promessa. Diz assim no capítulo 12, versículo 1, Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu hei de te mostrar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoar-te-ei os que te amaldiçoarem. Aí pulando para o capítulo 17, isso é no capítulo 12, versículos iniciais. No capítulo 17 diz assim, versículo 1 do Gênesis, capítulo 17 do Gênesis, capítulo 1, diz 17 e versículo 1 diz assim, Gênesis 17, versículo 1. Deus muda o nome de Abraão, diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Senhor Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu já falei outras vezes que nenhum homem serve de exemplo, né, para que nós nos baseemos a nossa fé. O único homem que veio, encarnou e viveu como um homem que serve de parâmetro para a nossa fé chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Todos os grandes homens, em algum momento da sua trajetória, falharam e falharam feio. Pois bem, no capítulo 12, Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Abraão saiu da terra como Deus o fizera, mas levou seu pai e o seu sobrinho Ló. E nessa caminhada, Abraão se afastou dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor. Nessa trajetória do capítulo 12 ao 17, Abraão se apartou da presença do Senhor. Abraão mentiu, com medo de morrer, dizendo que Sara, porque ainda que era por parte de pai. Não, Abraão mentiu mesmo. Ele mentiu mesmo, negando que Sara era sua esposa. E com aquilo trouxe um terrível problema, e não trouxe maior porque Deus o avisara o rei. Certo é que nessa trajetória do capítulo 12 ao 17 nasce Ismael, e aí vai. Quando chega no capítulo 17, Deus limita Abraão. Isso é, Abraão passa 24 anos precisamente. Abraão passa 24 anos precisamente fora da presença do Senhor, e nada aconteceu da promessa, não porque Deus não quisera, mas porque as promessas de Deus, elas nos alcançarão. E no caso de Abraão, Abraão foi o fio, a tomada caiu aqui, viu? No caso aqui, tá meu negócio meio bravo aqui, viu? Mas não tem nada não, é assim mesmo. No caso, os 24 anos, Abraão passa fora totalmente da presença do Senhor, do capítulo 12 ao 17. E Deus deu tempo a Abraão, 24 anos é muito tempo? Deus deu tempo a Abraão. E passado o capítulo 12 ao 17, ele desce ao Egito, tudo que Deus não quisera, não ordenara, ele assim fizera. Mas quando chega no capítulo 17, Deus se apresenta novamente a Abraão. E dessa vez, Deus
né? Dá um choque de realidade em Abraão. Deus o desperta a Abraão do sono que ele estava vivendo espiritualmente falando. Deus desperta a Abraão a viver na sua dependência. Abraão havia descido ao Egito, já tinha metido. Certo é que foi 24 anos, o menino já tinha nascido, Ismael já estava grande, mas não era o filho da promessa. E quando chega no capítulo 17, diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Observe que no capítulo 12, Abraão tinha 75 anos. Abraão tinha 75 anos quando Deus o fizera a promessa. Dos 75 aos 99, Abraão passou fora totalmente da presença do Senhor. E por isso que as promessas de Deus não se cumpriu na vida dele antes disso. Precisou que aos 99 anos, Deus o chamasse ele novamente e o repreendesse. Mas jurar, se isso é a repreensão de Deus? É. Observe. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E porém o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Observe que ele diz, primeiro que Deus diz, anda na minha presença. Isso é, tu estás fora da minha presença e ser perfeito. Então as promessas de Deus só vai nos alcançar se nós estivermos caminhando segundo a sua palavra. 24 anos perdido Abraão perdeu da sua vida, porque passou 24 anos fora da direção de Deus. Mas quando ele decide caminhar, quando ele toma esse choque de realidade, com essa repreensão severa de Deus, anda na minha presença, aqui é imperativo, aqui não é apenas uma promessa que pode alcançar ou não, aqui é uma determinação, aqui é imperativo, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão decide agora, já aos 99 anos, caminhar na presença do Senhor. E a promessa de Deus se cumpriu um ano depois. Então muitas vezes, quando Deus tem uma promessa na minha e na tua vida, e essa promessa não se cumpriu ainda, ou não foi tempo ainda, porque o tempo não é, o tempo e o espaço, Deus não é que diz, para Deus não existe tempo nem espaço, o tempo é o dele, ou nós saímos da direção dele. Pense nisso. Se Deus prometeu e você está na direção dele, tudo que Deus prometeu vai acontecer. Que Deus te abençoe.